Bom dia e bem-vindos à audioconferência sobre os resultados do segundo trimestre de 2020 da B3. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Daniel Sonder, vice-presidente financeiro, corporativo e de relações com investidores da B3. Bom dia a todos, obrigado pela atenção e obrigado por participar do nosso call. Queria agradecer aos meus colegas aqui também de RI, do time de finanças, time de comunicação, que preparam os materiais para nós. Queria só abrir fazendo algumas observações rápidas sobre o trimestre. A companhia teve um desempenho financeiro bastante sólido. A gente começou o TRI com uma recuperação nos preços dos ativos, depois da grande queda que a gente observou em março. E ao longo dos meses seguintes, houve de fato um aumento no valor do mercado das companhias. E isso se deu também em função das ações de política monetária, de incentivo e estímulo fiscal, que foram feitas tanto no Brasil como em outros mercados. De forma geral, os mercados globais se recuperaram, já que houve uma melhora nas expectativas sobre os resultados econômicos que devem surgir como consequência da crise que a gente está vivendo e da pandemia que a gente está vivendo. A gente teve também no Brasil um momento novo de comportamento de mercado em função da queda nas taxas de juros. A gente nunca teve um ambiente de taxa de juros tão baixo. Isso, evidentemente, tem alterado o comportamento dos investidores, tanto as pessoas físicas, que têm investido cada vez mais em ações. A gente vê números que chegam agora a 2,6 milhões de indivíduos aqui na B3, como também o comportamento de investidores institucionais através das carteiras de fundo, realocando seus portfólios em ativos de maior risco e saindo da tradicional renda fixa de títulos públicos. Isso tem trazido volumes adicionais para diversas das nossas linhas de receita e isso se traduziu no crescimento que a gente observou. A gente consegue fazer isso dentro de um modelo onde as despesas não crescem tanto e, com isso, a gente toma vantagem da alavancagem operacional das nossas plataformas, do nosso time, que consegue lidar com maiores volumes sem adições significativas. Eu queria também aproveitar para comentar duas outras notícias do lado financeiro que a gente divulgou ontem no final do dia. A primeira foi a ampliação do nosso orçamento de investimentos para o ano, que foi somado em 95 milhões de reais. E com isso a gente consegue acolher os investimentos novos que a gente tem feito em aumento de capacidade de processamento e também em lançamento de novos produtos importantes para o nosso plano estratégico. A gente também anunciou a emissão de debêntures. O Conselho aprovou a emissão de 3,6 bilhões de reais em debêntures com prazo final de 4 anos. E com isso a gente caminha para uma estrutura de capital que a gente entende equilibrada e desejável para os nossos acionistas e permite à companhia cumprir a sua ambição de distribuir capital e recursos para os nossos acionistas através de juros sobre capital próprio, dividendos, recompras e outras formas de distribuição de capital. Eu vou passar para a Marcela fazer alguns comentários, depois a gente abre para as perguntas. Obrigado. Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem. Vou falar rapidamente aqui sobre os nossos destaques de performance operacional e financeira no trimestre, tá bom? Então, começando pelo mercado listado de ações, onde a gente viu novamente os volumes crescerem de uma maneira bastante expressiva, empurrados aí principalmente pelo cenário de juros baixos, um novo levante de investidores entrando no mercado, principalmente pessoas físicas, e também pela recuperação de preço dos ativos, né? A gente viu o valor de mercado das empresas, de uma maneira geral, recuperar parte da perda que ocorreu no primeiro trimestre do ano. Com isso, a DTV do mercado à vista cresceu 92%. Já falando do mercado listado de derivativos, a gente viu crescimentos bem mais modestos e o ADV no consolidado cresceu cerca de 3%. No mercado de balcão,
a gente continuou a observar nossos clientes buscando reforçar suas posições em balanço e emitindo títulos de captação bancária. O volume de emissões cresceu cerca de 30% ano contra ano. E, por fim, no mercado de infraestrutura para financiamento, a gente sentiu bastante o efeito negativo da pandemia, da quarentena, que afetou as concessionárias e a venda de veículos, e o número de inclusões no FMG caiu 41% ano contra ano. Com isso, a nossa receita líquida alcançou 1,9 bi no trimestre, resultado perto de 30% acima do resultado do ano passado. E o nosso lucro líquido no trimestre atingiu 892 milhões de reais. Com isso, eu vou abrir para perguntas. Quem quiser pode, por favor, entrar na fila. Obrigada. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas de investidores e analistas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Para retirar a pergunta da lista, digitem *2. Nossa primeira pergunta vem da senhora Mariana Tadeu, UBS. Bom dia a todos, parabéns pelo resultado. A minha dúvida é em relação à nova política de preço. Ontem vocês também anunciaram que adiaram para o começo do ano que vem. Se puderem dar um pouco mais de cor, por que tiveram que adiar a implementação da política, se foi um programa mais de sistema de B3 ou das corretoras, e se vocês, considerando, né, a nova tabela, se vocês têm alguma simulação de quanto isso poderia ter afetado a margem de equities agora no primeiro semestre do ano. Obrigada. Oi, Mariana, obrigado. Eu não tenho aqui uma estimativa, olhando para trás, de quanto teria sido esse impacto de receita. A gente fez aquela modelagem no anúncio no início do ano, olhando nos 12 meses anteriores, né, qual teria sido a renúncia de receita, que foram de 250 milhões de reais. Eu tenho bastante convicção que o número seria bem maior, né, numa base anualizada no primeiro semestre desse ano, porque, obviamente, os volumes foram bem maiores que a gente viu aqui. A gente teve uma movimentação muito maior, e a nossa política ela promovia exatamente descontos mais profundos para investidores que negociassem maiores volumes. Então, certamente teria sido numa base anualizada maior do que 250 milhões, mas eu não tenho exatamente quanto que seria esse número, tá? Com relação à postergação, o que a gente tem que lembrar é que a gente fez aquele anúncio e os trabalhos todos, né, num ambiente bem diferente. Então, a gente estava no início do ano, esperando ser um ano normal de encadeamento de projetos no mercado e com uma rotina, vamos dizer assim, de execução de projetos mais normal. E é claro que no primeiro semestre desse ano todo mundo foi bastante impactado pela forma de trabalho diferente e também pelas demandas que surgiram em função do enorme aumento de volumes e das pressões que isso colocou na capacidade operacional, tanto nossa quanto do mercado. Tá? Então, a gente tem uma série de câmaras, de formas de interlocução com o mercado, e todo mundo concordou que era uma medida razoável a gente postergar alguns meses. Do nosso lado, existe uma vontade muito grande de colocar isso em prática. Eu acho que é um compromisso que a gente tem com os investidores, com os usuários da nossa plataforma. Eu tenho certeza que também as corretoras estão trabalhando nesse sentido, porque promove o crescimento do mercado, promove o crescimento de volume, e a gente vai focar nossas energias para fazer isso acontecer assim que possível. Mas nesse primeiro semestre não andou tanto quanto a gente imaginava, e como a gente fez um anúncio público, a gente achou correto fazer um anúncio público da postergação também, né? Eu acho que atrasos de projetos são comuns em diversas companhias, nem todas, assim, têm um
uma comunicação, né, com o mercado e com os clientes da mesma maneira que a gente faz. A gente achou que o correto era manter a linha de comunicação mesmo quando esse atraso foi articulado aí, ou foi combinado. Ótimo, obrigada. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. A gente recebeu, foram 2 perguntas pendentes do inglês, que a gente vai fazer agora aqui, do Pedro Gonzaga, da Pacífico. A primeira é se a B3 considera fazer o hedging das provisões que a gente tem linkado ao preço das ações. E a segunda, qual que é a destinação do capital que a gente está levantando com a emissão das debêntures. Perfeito. Então, a gente não pretende fazer o hedge da exposição que a gente tem ligada ao preço das ações. Essa é uma exposição ligada a contingências legais e portanto, há uma grande, vamos dizer assim, incerteza com respeito ao prazo de materialização, eventualmente dessas contingências ou outros eventos aí que impactam elas. Então, não sendo uma obrigação financeira e uma obrigação, vamos dizer assim, de prazo e andamento conhecido, a gente optou por não fazer esse hedge. Ele é uma oscilação, assim, que impacta os nossos demonstrativos financeiros, mas que não impacta nem a posição de caixa da companhia, nem outros aspectos, vamos dizer assim, mais práticos. É um registro contábil da flutuação disso. Nós temos ações em tesouraria suficientes para eventualmente honrar isso, caso esse pagamento todo seja devido. Então, a gente se sente confortável que a companhia está economicamente protegida e, embora exista essa oscilação contábil, a gente não pretende fazer o hedge. Com relação à destinação dos recursos, a gente tem um guidance, uma pretensão de fazer distribuições de capital e que são significativas e manter uma estrutura de capital eficiente. Então, a gente fez essa captação e o uso dos recursos não vai ser nada mais do que fortalecer a nossa posição de caixa e, ao longo do tempo, poder fazer essas distribuições, seja através de juros sobre capital próprio, seja através de dividendos, programas de recompra ou outras formas de distribuição. Novamente, para fazer uma pergunta, basta digitar *1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Daniel Sonder para suas considerações finais. Bom, eu queria agradecer a todos pela participação, pelo interesse, e a gente fica à disposição de vocês para novos esclarecimentos. Obrigado a todos e uma boa manhã. A audioconferência da B3 está encerrada. Agradecemos a participação de todos, tenham um bom dia e obrigada por usarem Chorus Call Brasil.